A paz seja convosco, que as bênçãos de Deus reine sobre o teu coração, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando, amém? Quero falar hoje sobre fé. A Bíblia diz bem assim, 2 Coríntios 4 e versículo 13. Olha o que diz, meu amado. Está escrito, cri, por isso falei. Está escrito, por isso eu cri e falei. Ele diz assim, continuando agora, com esse espírito de fé, nós também cremos, por isso falamos. Com esse espírito de fé, por isso cremos e falamos. Por que a fé é um espírito? Porque ela contamina o ambiente, o ambiente ela contagia, né? Ela envolve no ambiente. A fé é um espírito. Mas o que é fé, pastor? Crer e falar. Como é que você vê uma pessoa de fé? Através do que ela fala. Então, a fé é crer. Você crê e fala. Você viu que Jesus disse bem assim, se você disser a essa montanha, sai daqui, lança do que lá será lançado. Então, quando a fé é você crer e falar, somente isto. Você vê como é que Deus criou a terra, formou tudo, falando. Então, nós exercitamos a nossa fé para com Deus. Você vai exercitar a tua fé, pressão, a tua fé para com Deus, crendo e falando. Você crê e fala, somente isso, mais nada, pastor, nada, é somente você crer e falar. Amado, olha, está escrito, cri, por isso falei. Com esse espírito, qual é esse espírito de fé? Crer e falar, somente isto. Você crê, levanta todo dia cedo, fala o que você quer ver. Não fala o que você não quer, né? O que você quer ver? Quer ver tua família transformada? Fale o que você quer ver. Você diz, pastor, mas a fé sem obra, ela é morta. Diz assim Tiago, olha para você ver em Tiago 2, versículo 14. Diz assim, de que adianta, meu irmão, alguém disser que tem fé, se não tendo obra? Amado, aqui em Tiago está dizendo a fé diante dos homens. Existe a fé minha entre eu e Deus e a fé minha entre eu e os irmãos. Vamos dizer que o irmão chega para mim e diz, pastor, eu estou passando necessidade, não tem alimento na minha casa. Eu digo assim para ele, eu tenho fé, irmão, vai que Deus vai suprir. Isso não é fé. A fé, para mim mostrar a minha fé diante dele, que ele vai ver minha fé, eu enfiar a mão no bolso, ir lá fazer uma compra, levar uma cesta básica. Essa é a fé diante dos homens. Tem a fé vertical, que é entre eu e Deus, que é crer e falar, e a fé que é manifestada entre nós. Isso que Tiago está dizendo. Irmão, você diz que tem fé, mas cadê as tuas obras? Diante dos homens, diante de Deus, você crer e falar. Aqui fala de, não vou ler, senão nós vamos, aqui fala de Abraão. A Bíblia diz que Abraão fala da obra da fé de Abraão, quando ele subiu ao monte para sacrificar Isaque. Né? Quando ele subiu ao monte para sacrificar, ali mostrando a fé. Mas Abraão, ele foi justificado diante de Deus, bem antes, em Gênesis 15. Em Gênesis 15, antes de sacrificar o menino, ele já tinha sido justificado diante de Deus, lá em Gênesis 15. Mas diante dos homens, foi no monte, lá no monte, quando ele estava subindo ao monte, lá para sacrificar Isaque. Vocês estão entendendo? Quando ele foi para sacrificar Isaque, ele estava justificando a fé dele diante dos homens, justificando diante dos homens a fé de Abraão. Então Raabe também. Raabe fez o quê? Raabe pegou, ela escondeu os espias. Mas só que Raabe também, diante de Deus, ela foi, se você ler o texto, ela foi justificada bem antes de ela esconder os espias. Então, entre Raabe e Deus, foi antes de ela esconder os espias diante dos homens, de todo o pessoal, quando ela pegou e escondeu os espias. Então, nós vemos aqui,
né, nós vemos aqui que a fé diante dos homens tem que haver obras. Vamos dizer que uma pessoa venha para a igreja, ele se converte, diante de Deus naquele momento, ele se converteu, ele já foi justificado diante de Deus, mas ele vende imagem, ele faz imagem para vender. Mas o que acontece? Vai chegar uma hora que ele chega, pastor, olha, eu senti no meu coração, não vou mais vender imagem, não vou fazer mais isso. O que eu vejo? Eu vejo a fé dele, mas a fé dele foi manifestada quando ele creu em Cristo. O momento que ele creu, a fé dele foi justificada. Ah, pastor, mas aí tem obra. Olha aqui para você ver, essas obras aqui, olha para essas obras que fala de um assassinato, que ia sacrificar Isaac, fala de uma prostituta que mentiu. Olha para você ver, os dois mentiu, mas só que a fé que disse ali, mas tudo que se repõe ali era a obra da fé. Ela creu, Raabe creu, e por ela crer, ela foi indo, produziu a obra. Quando você crê em Cristo, você fala de Cristo, você fala, quando você crê, você já é justificado diante de Deus. Então, existe a fé que é horizontal, que é entre eu e os meus irmãos. Quando eu ouvir um irmão, eu estendo a mão para ele. E qual é a fé de Deus? Crer e falar. Deus, ele apenas disse. O que Deus disse? Haja luz, houve luz. Jesus disse, se você disser esta montanha, então, amado, fale, amém? E que essa palavra seja, então, a fé que tem que ter obras é entre as irmandades. As pessoas precisam ver a minha fé. Como é que as pessoas veem? Quando eles começam a ver o meu comportamento. E qual a minha fé com Deus? Crer e falar. Esse é o espírito de fé, crer e falar. Amado, dê o seu joinha. Eu gostaria que você deixasse o seu nome no comentário. Eu vou estar fazendo um livro de oração, está colocando o nome do pessoal e sua família. Deixe o seu nome, escreva o seu nome para mim estar colocando no livro da oração, me está orando pela tua vida, e que Deus te abençoe, e eu declaro você abençoado em nome do Senhor Jesus.